Oi, pessoal, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez para iniciar o nosso programa no OZCast. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. E hoje nós vamos entrevistar o Bruno Teixeira, especialista em direito do consumidor. Nesse mundo globalizado que vivemos, temos assim bilhões de transações mundo afora diariamente. Tudo é dentro de uma complexidade muito grande. E para que tudo funcione bem, é preciso que tudo esteja devidamente ajustado. Claro que isso é quase impossível acontecer, mas, de qualquer maneira, existem leis, códigos e regulações que estabelecem uma série de princípios, de exigências, de obrigatoriedades e tudo mais. E dentro desse escopo aí, nosso país, nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. Claro que o Brasil tem suas especificidades e vamos conversar um pouquinho delas. E para isso, temos aqui um profissional da área, que é o Bruno Teixeira, conforme eu falei, e ao qual eu dou as nossas saudações. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado. Pois satisfação bem, estar aqui com vocês. Da nossa parte redobrada. Queria que a gente começasse, você falando um pouquinho da sua formação acadêmica, sua experiência profissional, como é que você atua hoje em dia nesse ramo tão importante aí da nossa atividade econômica. Pois é, vamos lá. Começando a me apresentar, eu me chamo Bruno Matos França Teixeira, tenho 32 anos, eu sou advogado, estudei no Colégio Integral, certo? Da 5ª até o 3º ano. Do Integral, entrei na Faculdade de Direito da Rui Barbosa, certo? Ali do Rio Vermelho. Entrei aos 17 anos de idade, certo? Me formei em 2014, certo? Em 2015, em junho de 2015, eu tive êxito na prova da ordem, tá? E o grande lance do direito é que quando são 5 anos, né? Do nosso curso. E quando você sai, vira bacharel em direito, só que você não sabe se você segue o ramo do concurso público ou o ramo da advocacia. Em relação ao direito do consumidor, eu me apaixonei na faculdade com um professor chamado Sérgio Schilling. Foi um grande professor daquela época que me inspirou bastante. Eu era daqueles alunos que não chegava a sentar muito ali na frente, não, sabe? Tinha ali minha turma ali no meio da sala. Mas a matéria Direito do Consumidor, essa eu fazia questão de sentar na frente do professor Sérgio. E ele começava, Hélio, a aula 7 horas da manhã, em ponto, bem cedinho. Eu tinha meus 20 e poucos anos, não gostava de acordar tão cedo assim, mas para a aula de Sérgio Schilling eu estava lá, firme e forte. E a partir daí eu começo a ter esse gosto pelo direito do consumidor. Então eu saio da Faculdade de Direito, da Rui Barbosa, após cursar durante 5 anos, na dúvida se eu advogava ou se eu iria para o concurso público. Eu cheguei a prestar concurso público durante 2, 3 anos de minha vida, mas depois que eu comecei a pegar algumas ações consumeristas, eu comecei a ter um amor forte aí pelo direito do consumidor. Inclusive, as minhas primeiras ações foram justamente ações consumeristas, através de parcerias com um tio meu, com primos. Então, estudava para concurso público, mas me aventurava ali em algumas. Já tinha a carteira da ordem, né? Como eu disse, a carteira da ordem foi em 2015, que eu tirei em junho. E a partir dali eu comecei a ter esse amor pela advocacia e, em especial, o direito do consumidor. Esse termo que você usou, consumeristas, é um termo assim pouco conhecido. As relações são de consumo, normalmente se fala dessa forma. As regulamentações sobre essas relações consumeristas é algo especificamente do linguajar do direito
Como é que essa palavra derivou do consumo? A palavra consumerista, ela está mais ali em torno da parte técnica mesmo. Certo. É um linguajar, mas geralmente a gente fala relação de consumo, processo de direito do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor. A questão do consumerismo é mais uma linguagem mais técnica mesmo, certo. Utilizada, mas de fato, como você falou, a gente pode dizer que são processos de relação de consumo, certo? O código, por exemplo, se chama Código de Defesa do Direito do Consumidor. Tá. E a gente pode tratá-lo dessa maneira. Então vamos começar pelo Código de Defesa do Consumidor para a gente dar nosso start aqui, né? Vamos lá. Ele é muito assim propalado, é muito mencionado o tempo todo, na verdade, né? E o Código de Defesa do Consumidor, ele passou a vigorar em março de 91. Perfeito. Para ser mais exato, dia 11. Isso. E ele foi aprovado numa data emblemática também, né? Que foi 11 de setembro de 90. De 90. O tal do 11 de setembro foi marcado na história recente. Então, pouco tempo depois dele ter sido aprovado, né? Ele passou a vigorar. Inclusive, a lei é a lei 8.078. Não é isso? Exatamente. Estou certo? Está certíssimo. Por enquanto, estou tá bem demais. Fiz a lição de casa de forma apropriada. Com certeza. Mas o nosso pontapé de partida, que eu gostaria que você explanasse aí, é justamente sobre isso. O Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que ele chegou no Brasil até bastante atrasado, de qualquer forma, antes tarde do que nunca, né? Então, de lá para cá, a gente utiliza de uma maneira intensa, né? A gente que eu falo é todo mundo, né? Ou quase todo mundo que se sente lesado, prejudicado numa relação contratual, tanto do ponto de vista de produtos como de serviços e outras coisas menos frequentes. Não vou dizer relevante, porque tudo é relevante, mas menos repetidas, digamos assim. Então, eu gostaria que você falasse o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, que já se vão o quê? 33 anos, não é isso? Perfeito. São 33 anos, estamos em 2024, exatamente. Mas de lá para cá, a sociedade mudou de uma forma substantiva. Mudou muito, né? O tempo presente que nós somos testemunhas oculares dessa história, que dia a dia vai passando aí, a gente se depara com tantas inovações. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor está ultrapassado? Hélio, antes de até entrar na questão do código ao chegar no Brasil, é interessante até a gente dar um contexto histórico. Isso. Por que não? Porque, de fato, como o senhor falou, Hélio, o direito do consumidor ele chega no Brasil, vamos dizer assim, na década de 70, que começam a criar as instituições como o Codecon, como o Procon. O Procon mesmo foi criado pelo governo do estado de São Paulo em 1976, certo? Mas antes, lá na década de 60, já existiam movimentações, associações, França, Portugal, Inglaterra e principalmente Estados Unidos. Tem um exemplo, em 1962 nos Estados Unidos, tem uma empresa de carro que colocou na rua um carro chamado Ford Pinto, certo? E esse carro, ele começou a ter problemas na bomba de combustível. Não tinha leis, só tinha movimentos, certo? 1962. E aí engenheiros chegaram buscaram o problema, acharam e perceberam a solução desse problema. Foi até a parte do início da pirâmide, para a diretoria, certo? Dessa empresa, e disse: meus amigos, o problema é exatamente esse aqui. Nós achamos o problema, vamos consertá-lo. Vai ser ruim para os nossos consumidores, vai ser ruim para quem estiver andando com o nosso automóvel. Os diretores naquela época escolheram deixar para lá. Não, tá tudo bem, o carro já tá pronto, vamos mudar. Consequência dessa péssima escolha, os carros começaram a explodir enquanto os seus consumidores dirigiam seus automóveis, por conta desse problema na bomba de combustível.
A partir disso, o presidente daquela época era o John Kennedy. Então o John Kennedy ele tinha que, de alguma forma, declarar. Então começou aquele movimento nos Estados Unidos, na potência mundial. E no início do discurso ele diz assim, todos nós somos consumidores. E é verdade, cara. O dia do consumidor, ele é de domingo a domingo, é feriado. Todos nós aqui, é celular, é o microfone, é o televisor. E se apresentar algum vício, a gente precisa reclamar, a gente precisa fazer algo. E John Kennedy naquela época falou, todos nós somos consumidores. E a partir disso, a partir dessa situação, desse exemplo e desse discurso de John Kennedy, as coisas começaram a mudar. Então, como eu disse, né? O PROCON, o CODECON veio na época de 70, certo? Veio a Constituição Federal de 88 e no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, a partir dali, o Código vira um direito fundamental. Nesse artigo, nesse inciso, o Código ele obriga ao Estado promover o direito do consumidor. Não era uma faculdade, cara. Não era mais opcional. Promova-se responsabilidade do Estado. O Estado tem a obrigação agora de promover um Código de Defesa do Consumidor, em 88. Então, a partir dali, já se traz uma segurança. Nessa época, o presidente era, se eu não me engano, era Collor. Era o Fernando Collor. Em 90, é criado o Código de Defesa do Consumidor. E aí, como você disse, Hélio, em 91, o Código ele entra em vigência. E a partir disso, e até então, o Código ele funciona, graças a Deus, muito bem. Cada vez mais adaptado, como você mesmo disse. Hoje em dia, nós temos as compras online, o e-commerce, que a gente vai falar mais sobre isso. Na palma da mão, a gente tá fazendo compras e tudo mais. Mas o código cada vez mais atualizado. Mas seguindo. Antes da gente chegar nessa parte mais atual, eu quero ainda ficar um pouquinho lá atrás, na década de 1990. Porque naquela ocasião, a nossa população, ela consumia de forma muito diferente do que faz hoje. Da maneira tradicional, na loja física, para aquisição de produtos e também de serviços, né? Como você ia no cabeleireiro, numa oficina mecânica, enfim, todo tipo de serviço colocado à disposição da comunidade, de cada localidade. Então, ali, de uma certa maneira, você já tinha assim o saber de como agir em determinada situação da qual você tivesse sido prejudicado. Então, falamos do Código. O Código de Defesa do Consumidor, para sua boa efetividade, né, aplicabilidade, a palavra mais adequada, ele tinha que ter algumas instâncias ou entidades para fazer esse direito prevalecer e ser levado a cabo, a efeito. Por meio de quais órgãos você faz isso? Do PROCON, é isso? Perfeito. Que mais? Hoje em dia, só o PROCON? Hoje em dia nós temos, podemos dizer que hoje em dia nós temos o PROCON como órgão administrativo e nós temos quando você... A própria Justiça? A própria Justiça. Então hoje em dia podemos dizer que... Em primeira instância. Hoje em dia você teve um problema, deixa eu ver, o seu celular ao comprar veio com defeito. Você pode utilizar do órgão administrativo, que é o PROCON, mas que você não tem direito ao dano moral, certo? É administrativo. Então, no máximo, você pode conseguir a obrigação de fazer, que é uma entrega de um celular novo, ou a restituição do valor, certo? Ou você tem a opção de ir para a justiça, certo? Em juízo, você requerer pedir a indenização por dano moral, um dano moral, ou dano material, a restituição daquele valor, ou uma obrigação que a empresa ela precisa fazer. No começo da década de 90, eu inclusive fui vítima de uma situação sui generis. Eu tinha uma pessoa que trabalhava numa determinada instituição financeira aqui de Salvador, um banco, para ser mais preciso. Não vou dizer o nome, que não é o caso. Eu tinha uma empresa que eu trabalhava para o banco, na área de marketing e tal. E tem um cidadão lá que eu estabeleci a amizade com ele, assim... Não que eu trabalhasse com ele diretamente, era com outras pessoas, mas como ele estava sempre por lá,
a gente estabeleceu assim um bom entendimento e tal. E certa feita, quando foi lançado o celular, no início da década de 90, ele me propôs comprar um celular que um amigo dele tinha trazido dos Estados Unidos, sem nota fiscal, sem nada. Eu fui de boa fé, aceitei, paguei ele à vista e tal. Naquela época você tinha que ir numa loja da empresa telefonia local, ficava lá no Itaigara, para habilitar o seu celular. Você chegava lá na loja, eles habilitavam, você saía de lá falando. Eu, feliz da vida, saí de lá com o celular era funcionando. Coisa nova na época, né? Aquele tijolinho. E aí a primeira ligação que eu fiz foi com uma amiga minha que trabalhava justamente lá e que era colega dele no banco, né? Eu comecei que 5 minutos a ligação caiu, a bateria arriou toda. Já veio com defeito de fábrica. Já veio. E eu fui lá falar com ele, coloquei a questão, ele disse: olha, estou lavando minhas mãos. Quer dizer, uma coisa assim. Deu azar. O cara confessou que tinha aplicado o golpe para cima de mim. O que eu fiz? Eu falei: agora, o que eu faço? Eu fui no juizado especial, que tinha e ainda tem, lá no bairro de Penambués. Não sei se você conhece. Lá dentro, tal, lugar difícil de achar. Rapaz, para conseguir recuperar esse meu dinheiro, eu levei quase 2 anos, porque foi uma experiência tão mal sucedida, certo? O próprio oficial de justiça foi na casa dele, ele não estava lá, chamou o chaveiro, abriu, tirou lá uns bagulho que ele tinha lá, levou para minha casa. Olha só, que transtorno. Quer dizer, claro que eu tive meu prejuízo, né? Eu recuperei uma parte do capital empregado na aquisição do celular. Foi melhor do que ter perdido o dinheiro todo, mas foi assim. Hoje eu lhe confesso que eu deixaria para lá, porque tem certas coisas na vida que não vale a pena a gente esquentar a cabeça com coisas assim que ele atormenta tanto. Ele deixa com raiva, com dor de estômago, dor de cabeça, coisa. Não estou querendo desestimular ninguém, não. Claro. Mas de lá para cá, eu quero crer que essa coisa evoluiu muito. Claro. Porque no começo era tudo muito precário. Você marcava uma audiência 6 meses depois. 6 meses depois. Era uma coisa assim. Às vezes você, com essa lacuna de tempo, não, você e outra coisa, quando eu tinha audiência à parte, não ia. Nem ia. E o juiz não dava lá a revelia, não, ele insistia em ter outra audiência e tal. Então, é um tanto quanto penalizar a vítima e premiar o infrator. Pronto. Entende? Eu não sei como é que está isso hoje. Eu só estou dando um exemplo de como a experiência que eu tive, né, que não foi muito boa. Foi bom você ter puxado esses exemplos. O exemplo, ele arrasta. E é justamente por isso que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem justamente por conta dessa vulnerabilidade do consumidor diante dessas empresas com poder absurdo. Então, como foi o seu caso? Você chegou, 5 dias depois a bateria acabou. Quando você chegou lá para resolver o problema, o cara fez o quê? Lavou as mãos. Nem aí, Hélio. Já lhe vendi. Eu já tenho a sua grana. Foi. Se vire, bicho. Se vire. Procure o Procon, vá no Procon. Dê o seu jeito. Então, o CDC ele vem justamente para isso. Por que acontece? Para se ter uma relação de consumo equilibrada. Porque se você pensar na relação de consumo daquela época, o fornecedor ele vai estar, as grandes empresas sempre estarão acima do consumidor. Sim. É o poder de controle. O consumidor apenas, eu só estou tentando comprar meu celular, cara. Então, o grande poder nas mãos está com as empresas. Então, o CDC vem para isso. Para você pegar uma pirâmide que ela é verticalizada, as empresas acima do consumidor, e começar a ter essa horizontalidade, né? Essa relação de consumo, para ter esse equilíbrio. Certo. Entende? Então, porque antes do Código Consumidor, se você tivesse um problema de relação de consumo, que se baseava pelo Código Civil de 1916 e virava caso de polícia. O que é o que você falou? Você não conseguia resolver por bem, você ia na delegacia e fazia um boletim de ocorrência. Só que isso não se tinha êxito, não era eficaz. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um conjunto de normas, não é isso? Isso. E princípios
que visam proteger o consumidor. Exatamente. Não é isso? Perfeito. E garantir tratamento igualitário. Igualitário. A Que essa definição balança se clássica é essa, equilibre. né? Exatamente. Então, no CDC, e ao falar CDC eu me refiro ao Código de Defesa do Consumidor, você tem regras, você trabalha com princípios, você trabalha com conceitos. Então, o artigo 2º do CDC, ele conceitua o que é o consumidor, o destinatário final daquele serviço ou produto. Artigo 3º já fala sobre o que é o fornecedor. O fornecedor pode ser pessoa física que tem um CNPJ, pessoa jurídica. Então, abrange toda essa linha de Você pode raciocínio. chegar a dizer que o consumidor é o agente passivo da relação e o fornecedor o agente ativo? Podemos dizer. Em teoria, sim. Está certo esse pensamento? Em teoria, sim. Certo. Porque justamente o CDC vem e nos traz essa sensação de segurança, de conforto, de que, poxa, a empresa ela vai prestar um mau serviço, mas eu vou conseguir assegurar os meus direitos. Nesse caso, o PROCON, instituição administrativa, ou da justiça, ou entrar em juízo. Eu vou até lhe falar um exemplo aqui que eu vejo que está se disseminando um pouco. Por exemplo, eu vou falar de produtos, né? Não vou falar de serviço por enquanto. Você vai no supermercado, você vai numa farmácia e você vê algumas promoções. Tá? Tem lá promoção disso, aquilo, outro tal. Na verdade, eu vejo isso como mascaramento. Por quê? Quando você vai lá, pega o produto e vai ler as informações básicas, claro que o seu olho vai mirar no prazo de validade. Perfeito. Via de regra, são produtos que já estão perdendo quase a validade. A validade está próxima de ser vencida, né? E, no entanto, eles colocam aquele produto, por exemplo, que custava 100 unidades monetárias, num prazo normal de vencimento daqui 2, 3 anos, 1 ano, sei lá. E quando você vê o preço, lá custa 30 unidades monetárias, porque o prazo de validade vai vencer daqui uma semana. Já é uma semana. Eles fazem muito E isso. aí, isso é uma situação, isso. é um jeitinho que as empresas dão. Eu já cansei de ver isso. Inclusive, quando você for no supermercado, que tiver lá alguma promoção, veja lá, a última vez que eu vi um biscoito lá, custava R$25. Na semana seguinte, eu fui lá, ele custava R$6. R$6. Baixou tanto, mas por quê? Baixou. Ele ia vencer em 3 dias. Quando você olha para a validade. Como é que você tem conhecimento disso? Qual a sua opinião sobre isso? Esse estratagema aí. Essa situação na prática, ela não chega a gerar ilegalidade. Porque o consumidor, naquele momento, ele tem a escolha de levar ou não. Certo? O produto está na validade. Não, mas espera aí, deixa eu fazer o contraponto antes que você conclua. E se o cara comprou aquele mesmo biscoito ontem por 25 e hoje ele vai lá e está R$6? Entendi o que você Isso falou. é um problema para o cara. Você não pode vender um por 25, o meu produto por 6. Por 6. E se ele falar que é o prazo de validade, vai piorar a situação dele. Isso é verdade. Entendeu? Então tem essa questão. Tem essa, É que nem, por exemplo, você for numa locadora de automóvel. Locadora não, concessionária de automóvel. Está lá um carro lá, promoção da loja, de 150 mil por 130. Aí o cara que comprou na semana anterior por 150, ele vai querer o dinheiro dele de volta. Eu posso acionar o PROCON? Pode. Eu estou no meu direito. Você tem todo o direito de Entendeu? ação. Então, esse tipo de comparativo que eu quero fazer, que eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. A empresa, de fato, ela não tem a ilegalidade em relação a isso, certo? Mas, claro, o consumidor, se sentindo prejudicado, ele tem um direito de ação para o quê? Tentar, através de dano moral, ou até mesmo a restrição desse valor, o proporcional. Claro, com certeza ele pode fazer essa reclamação. Interessante caso isso acontecer, ele voltar na concessionária e tentar resolver a situação de uma forma administrativa. Ô, meu amigo, ontem eu comprei o carro por 150 mil, hoje eu percebo que já na tabela já está por 130 mil. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Então, a partir de uma tratativa administrativa. Se acaso a empresa ela não quiser escolher não resolver a situação de uma forma tranquila, o consumidor ele pode acionar o judiciário com toda a tranquilidade, aproveitando com o seu direito de ação que a Constituição Federal oferece.
Certo. E quais são os deveres dos fornecedores de produtos e serviços? A gente falou um pouco assim, rapidamente, né? É dentro disso que você comentou, né? Aproveitando esse exemplo que você falou, o CDC, ele nos traz regras, nos traz normas e também princípios. Então, uma série de princípios, mas os principais. E nesse caso, também é um dever do prestador de serviço. É a boa-fé, é o princípio da confiança, é o princípio da transparência, certo? Também aí você está falando também da questão da vulnerabilidade. Então, são deveres e obrigações que o fornecedor, a partir do momento da entrega do CDC, ele tem para com o seu consumidor. Então, novamente, ter boa-fé, é ter transparência, cara. Para não se cair, por exemplo, em práticas abusivas. Então, hoje em dia, se a gente pegar rótulos, vai ter lá, né? Alto em sódio, alto em açúcar. Isso é um dever. Isso é um dever de transparência. A parte da informação nutricional. Então, essas informações são exemplos de deveres que o fornecedor, prestador de serviço, tem para o seu consumidor. E vem justamente no CDC. É a importância desse código para a gente, cara. Tá. No caso de serviços, que é um pouco diferente que produtos. Serviços, alguns deles requerem que você tenha um contrato, um orçamento, prazo de entrega, de execução. Mercadorias não, peças a serem utilizadas, valores. É bom que fique uma coisa muito bem amarrada, né? Documentalmente falando. Documentalmente. O que não é muito comum, quando você... Hoje em dia menos, mas ainda se faz muito. Ainda o exemplo do automóvel. Você leva um carro na oficina para fazer um determinado serviço, que vai custar um valor expressivo. É bom se calçar, né? Com certeza, com certeza. Tem que fazer tudo de boca. E hoje em dia conheço, porque aquele mecânico confia. É de confiança, então você acaba fazendo um contrato não, mas um acerto verbal. E aí? Aí o cara vai e fala, não, senhor, daqui a 30 dias o seu carro já vai estar pronto, já vai estar na mão. Aí passa 30, passa 60, passa 90 dias e nem é o que acostumou chegar muito no escritório. E nem as peças chegaram ainda. Sim, meu irmão, eu vou ter meu carro quando? E agora? Como é que eu me protejo disso? Como é que eu me asseguro disso? Se a negociação foi boca a boca. Não foi por contrato. Hoje em dia a gente pode até utilizar o WhatsApp como um bom registro. E aí, meu irmão, como é que tá? Quais são as peças já chegaram? Qual é o prazo fatal da entrega desse serviço? Então o WhatsApp teria uma validação legal? Teria. O WhatsApp hoje é uma validação legal. O STJ já disse em relação a isso. É um documento, né? É um documento, cara. O registro, e hoje em dia... O e-mail também é um documento. O e-mail, e-mails, chats. Às vezes você pode até liga para o dono da oficina. Você printa. O print de tela, você pode colocar até no Viva Voz e com outro celular, você faz a gravação. Tudo isso é utilizado como prova judicial. Certo. Ao registro. Agora, as coisas quando são feitas boca a boca, pode ser a longo prazo um prejuízo muito grande para o consumidor. Eu perguntei do WhatsApp porque muita gente ainda hoje alega que o WhatsApp não tem validade legal. Tem sim. O STJ, ele é favorável a esse meio de prova. A esse registro, que inclusive é interessantíssimo. A gente poder utilizar o celular de uma forma que nos beneficie, né? Já tá aqui, tá falando, tá com um chat falando com o mecânico, falando com o chat de uma grande empresa. Meu amigo, o produto não chegou. O produto tinha que chegar até o dia 10 de setembro. Hoje é dia 18 de outubro, não chegou ainda. Tem uma coisa errada. O consumo dele está sendo seriamente lesado. Tem um caso, inclusive, chegou hoje no escritório, um caso eu tenho uma cliente, que ela é uma empresa de vidros. Só que ela é da empresa, mas não deixa de ser consumidora. Ela tem fornecedores de vidro, a matéria-prima. Ficou combinado de entregar, se eu não me engano,
se eu não me engano, 14, 15 peças de vidraçarias. A fornecedora entregou apenas 3 por parte. Ela pagou o valor de cerca de 5 mil reais. Uma semana entrega uma parte. Não é assim, velho. Não é assim. Eu paguei para essa prestação de serviço ser feita de forma completa. Então ela já chamou a minha atenção e certamente a gente vai entrar com ação judicial. E aí ela vai ter a opção de ou pedir o ressarcimento, a restrição do valor, porque eu não confio mais na empresa, bem como ou a entrega do produto, né? Agora através de medida judicial, ou a restrição do valor. Mas nesse caso, como a ação vai ser feita né, vamos ajuizar a ação, eu posso pedir a indenização por dano moral, que é diferente do PROCON, como a gente disse. Então o consumidor ele precisa se precaver. Ele precisa pensar na frente. Claro, a gente tem a proteção do CDC, mas o consumidor, principalmente hoje em dia, com essas vendas de e-commerce, a gente precisa se precaver. Agora, por exemplo, registro sempre. Você pode mover uma ação assim contra o fornecedor, por exemplo. Vou citar um caso típico que eu conheço, inclusive. O fabricante de alumínio, ele vende aquelas peças, não é in natura que chama, não estou lembrando o nome aqui, do jeito que ela é fabricada. Tem o fabricante, isso. Aí o cara vende para o revendedor, esse, por sua vez, vende para quem vai executar o serviço, que, por sua vez, esse que vai executar o serviço foi contratado por alguém. Você tem 4 elementos nessa... Perfeito. Você está entendendo? Perfeito. Aí vamos dizer, o cara lá que fabrica o alumínio não entrega para o cara que vai vender. Que vai vender. Que, por sinal, vendeu já antecipadamente para um cara que vai transformar aquele alumínio num portão. Exatamente. De garagem. Que, por sua vez, foi contratado por uma empresa ou por uma pessoa física para colocar aquele portão na casa dele. Exatamente. Rapaz, são 4 pessoas aí. Olha. Uma pessoa física e 3 jurídicas. E 3 jurídicas. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. E lembrando que pessoa jurídica, sendo pequena empresa ou microempresário, ele pode atuar, por exemplo, no juizado de pequenas causas. Então, lembrando que pessoa jurídica também é consumidor. Mas aí é uma cadeia de, de culpabilidade. É uma cadeia aí quem é que é o... Vai recair sobre quem aí? Por exemplo, essa obrigação primária, digamos. Nesse caso que eu citei agora, esse exemplo, você tem um fornecedor da matéria-prima, você tem a empresa de vidros, que é da cliente, e ela tem já clientes. Você não falou que o prazo de entrega era de 15 dias? Já se passou 40 e eu não fui entregue ainda. Só que ela está dependendo da outra. Então, de fato, é uma cadeia. Nesse caso, um nexo causal, ou seja, quem está dando causa, onde é que há a culpa? A culpa é da empresa, da fornecedora da matéria-prima. Entendi. Que aí trava tudo. Então, para a gente tentar desenrolar essa situação, só por processo judicial, infelizmente. Mas aí você vai rolar todos. E aí vai rolar todo mundo que está envolvido. Exatamente. Nisso. A gente coloca no polo passivo, ou seja, os réus da ação é quem está envolvido. Porque já tem cliente dela, né? Já tá pressionando ela, inclusive. Mas, porra, eu não tenho culpa. Se a galera da matéria-prima, os meus fornecedores, estão me enrolando, estão me passando. Eu pedi 15 vidros e vidraçarias. Os caras só me entregaram 3, 4. E agora, o que é que eu faço? Aí a gente aciona o Poder Judiciário para tentar nos dar essa força. Agora, é possível acionar, como no caso, como por exemplo esse que ele falou logo no início, do celular, por exemplo, que não tem a nota. Não necessariamente celular, mas qualquer produto que não tenha a nota fiscal. É possível fazer esse acionamento judicial? Em casos como esse do celular, produto defeituoso, é o celular que comprou e não veio. A nota fiscal, ela é documento essencial. É muito difícil a gente entrar com ação judicial hoje, não apresentar a nota fiscal e ter êxito. Mas eu tive, eu não tinha nota fiscal. Tem empresa, inclusive, como já aconteceu,
que simplesmente não entrega. Eu descobri depois que ele tinha trazido contrabando. O cara ainda mentiu para mim. Eu, na boa fé, conheci o cara há anos. Eu falei, pô, vai tudo certo. Tá lá. Aí o celular já nasceu morto. Foi fábrica, defeito de fábrica. E ele não queria trocar, ele não queria devolver o meu dinheiro. Mas, por exemplo, não tendo contrato, se tiver uma comprovação da transação financeira, ela também não entra? Já ajuda. Foi o que eu fiz. Já ajuda. Não tem a nota fiscal. De fato, a situação como essa... Eu paguei a ele. A nota fiscal ela é essencial. Agora vai depender muito do magistrado que interpretar a situação. Aquela coisa, cada cabeça, cada um. Mas você pode ter documentos essenciais que ajudam, por exemplo, que não tem a nota fiscal, mas tem aqui o documento de transação bancária. Hoje em dia a gente utiliza o Pix. Não tem nota fiscal, mas foi pago. Então, através de outras documentações, você pode ter, sim, êxito na ação judicial. Mas tem juízes que, mesmo assim, quando você não apresenta a nota fiscal, em casos como esse, não aceitam. E aí procedem em ação. Nega o seu pedido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que me suscitou uma dúvida muito grande. Hoje em dia, quando você vai lavrar uma escritura de um bem qualquer, um terreno, uma casa, um apartamento, enfim, um imóvel. Aí o cartório exige que você comprove a origem dos recursos para a aquisição daquele bem. Você sabe disso. Antigamente não exigia. No caso, quando você compra um produto, tá? Um produto qualquer, de um valor expressivo, e você tem que entrar judicialmente contra aquela pessoa que lhe vendeu aquilo, que apresentou algum tipo de defeito e tal, você tem que também apresentar a origem do recurso pelos quais você pagou aquele bem. Um carro, por exemplo. Você tem que apresentar ou não? É a pergunta meio difícil de responder. É interessante sempre a gente apresentar provas que nos beneficiem em relação a isso. É a tal da nota fiscal. É a tal da nota fiscal. Qualquer prova que nos ajude e nos beneficie em juízo é interessante. E eu por exemplo, com meus clientes, eu sou bem chato. Eu gosto de pecar pelo excesso. Nesse caso, assim, eu gosto de pecar pelo excesso. Rapaz, tudo que você tiver de registro, de documentação, faz o acervo e me passa para analisar. Que é sempre muito bem-vindo. Porque você tem juízes que são mais criteriosos. Tem um nível de critério mais pesado. E talvez ali a gente ache que aquela prova que a gente apresentou seja a mais fraca. E para o magistrado é aquela que o convenceu. E a gente ter êxito na ação. Então, eu sempre falo, rapaz, vamos pecar pelo excesso nesse caso. Tudo que você tiver em mãos, apresente. Deixa eu lhe falar. Quais são os problemas mais comuns que você se depara aí no seu dia a dia de trabalho? Os mais prevalentes, assim, são em relação a produtos ou serviços? Ou tanto faz um ou outro? Acho que tanto faz. Mas hoje em dia, as principais empresas que vêm sendo aí processadas, nós podemos citar aí as instituições bancárias. Aí você tem negativação indevida. Hoje o tal do golpe do Pix, cara, o golpe do Pix é o que mais acontece. Você tem também negativação indevida. Você tem fraude em CPF. Hoje em dia você também tem plano de saúde, cara. Plano de saúde, negativa de serviço do plano de saúde. Tudo tá bem pago. Você vem pagando seu plano de saúde com aquela dificuldade. Quando você chega para fazer o exame, para fazer o procedimento ou aquela cirurgia, é saúde, cara, que a gente tá falando. Você, simplesmente o seu plano ele é negado. Reajuste de plano de saúde. Quando o plano de saúde ele não segue as normas da Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora dos planos. Então, a porcentagem desse ano que os planos podem aumentar é 16,5%. E aí o consumidor começa a perceber, rapaz, tá caro isso aqui, cara. Eu pagava 1.000 na certa época, agora tá 2.500. Que negócio é esse? Tá estranho. Aí chama o advogado junto com o seu contador, pega uma planilha e faz os cálculos. Rapaz, passou e muito. Enquanto a porcentagem tá 16,5%, o plano tá cobrando tipo 20%, 35%, 40%. Só que é um negócio muito difícil de enxergar, de ver. O consumidor pega, recebe boleto e paga. Eu preciso. Hoje o plano de saúde é
É uma das coisas que você quer ter sempre ativo, né? Essa questão aí do plano de saúde realmente é bastante recorrente, principalmente porque ninguém sabe como é que é calculado esse reajuste de plano de saúde. Perfeito. Enquanto salário, você tem o IPC, né? Tem o GPM, tem vários índices de correção. O Brasil, nos últimos anos, a inflação está sob controle, não passa de 5%. Então, o teto mesmo é 5%. Agora, quais são os insumos em relação a planos de saúde que são considerados para efeito de reajuste anual? Ninguém sabe quais são. Ninguém sabe. Não é divulgado, é uma caixa preta. São regras e normas da própria empresa. E é curioso porque nós já tivemos aqui um advogado que litigia contra plano de saúde. Eu não vou me lembrar das porcentagens, mas ele falou que o número de gente que coloca os planos na justiça é irrisório, muito baixo. E é por isso também baixo. Que os planos estão nem aí. E aí os planos fazem o que querem, através de normas e regras do próprio plano. Hélio, é impressionante, cara, quando o consumidor ele não percebe. É meio que invisível, porque eles vão aplicando, e todo mundo a gente sabe que, de fato, a ANS, ela regulariza, ela permite esse aumento, certo? Só que os planos, eles vão de uma forma bem silenciosa. Então, aí quando o cliente chega até você, e é junto com o seu contador, que é interessante ter a participação, né? Esse trabalho em conjunto de advogado e contador, em caso de reajuste de plano de saúde. Rapaz, quando o cara faz a conta, bicho, aí você entra com o processo judicial para fazer esse reajuste de plano de saúde e reaver aquela grana que você pagou a maior. Certo? Então tem casos como esse também. A gente já teve aqui em Salvador, há algum tempo, as escolas também, que ano após ano, os aumentos das mensalidades eram coisas absurdas, eram muito mais do que a inflação de cada ano. Eu tive informação, coincidentemente hoje, eu não posso falar que isso vai acontecer, mas alguém comentou comigo que as escolas estão, assim, conversando entre elas para no ano que vem estabelecer um aumento bem expressivo, bem acima da inflação. Não sei. Eu espero que isso não... Da mesma forma, eu até na próxima semana vou falar com... Eu até vou lhe fazer essa pergunta para ver o que tem a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Eu falei essa semana com uma pessoa que ela é da prefeitura, né, uma pessoa de lá, e ela me disse que ano que vem o IPTU vai lá para cima de novo. Muito acima da inflação, que está em torno de 4,5%. Né? Então, agora que a eleição passou, né? Daqui a 2 meses, quando as pessoas receberem aquele carnezinho lá, é capaz de nego até desmaiar. Tomar um susto e desmaiar. Tem gente que perde a cor, tem que tomar um calmante e tal. Quem tiver problema de porque coração... é problema de saúde. O IPTU de Salvador se tornou um problema de saúde pública. Verdade. Porque é uma coisa assim desmesurada. É desproporcional. Aí eu lhe pergunto o seguinte, isso aí também é motivo? Não, né? Aí já é justiça comum, né? Nesse caso já é um... Aí você entra ali com... É o imposto... você já entra ali com o direito previdenciário... administrativo. Perdão, eu falei previdenciário... tributário. E administrativo. Administrativo também. Ou você vai direto para a justiça. Ou direto para a justiça. Né? Ou já vai direto para a justiça. Nesse caso, sim. Tá bom. Dentro dessa pergunta que eu lhe fiz, dos casos mais frequentes que você mencionou, plano de saúde... Banco, plano de saúde, enfim, operadoras de telefonia. Nossa senhora, demais. Cobranças indevidas, tem muito também. Aí é que eu vou falar sobre aquele assunto que eu comentei com você antes da gente começar. Eu gosto muito de números, de estatística. Você tem números aí para... Eu trouxe aqui para a gente dizer o tamanho, a dimensão disso aí. Vai ser até interessante porque eu puxei aqui. Justamente é um boletim do consumidor.gov. Certo? Do governo federal. Então, nós temos os dados de 2023, certo? O de 2024 ainda vai sair, mas esse aqui é o mais atual que nós temos. Em 2023 foram 1.385.840 reclamações finalizadas. Isso aonde? No Brasil ou na Bahia? Isso no Brasil, certo? E aí, quais são as principais empresas que são processadas?
bancos, financeiras e administrador de cartão de crédito. Isso que eu ia falar também. Seguido de operadoras de telecomunicações, telefonia e internet, TV por assinatura. Terceiro lugar vem viagens, turismo e hospedagem. Aí vem comércio eletrônico, transporte aéreo, que também tá demais. Aí você tem aqui provedor de conteúdo e outros serviços na internet, energia elétrica, seguros, capitalização, aí já vem menorzinho. E aí tem um gráfico também, aí vai dar de fato os principais, certo? O líder aí, cara, é operadora de telefonia. Principalmente, eu posso dizer, e geralmente vem muito no escritório, que são as cobranças indevidas. Cobranças, às vezes, que o consumidor já pagou há muito tempo. E os caras continuam cobrando. E eles, hoje em dia, eles contratam empresas justamente para cobrar, tipo, para fazer para mediar essa situação. E, cara, eles enchem o saco. Eles enchem o saco. Eles te mandam. Eles ligam para você, eles te mandam por WhatsApp, por e-mail. Tudo que você imaginar. Tudo. Eles te ligam de domingo e ao mesmo tempo que eles te cobram, eles te apresentam a solução. Pra você contratar eles. Interessante é que eles aproveitam. Eles são bem competentes nesse sentido. Fantástico. Eles aproveitam essa cobrança. Hélio, você está devendo. Mas se você tiver interesse, nós temos também um pacote de plano. É assim, cara. É assim. As operadoras de telecomunicação. Segundo, com 82,8%, transporte aéreo. Transporte aéreo também, como eu disse anteriormente, transporte aéreo tá demais, cara. Atraso de voo. Cancelamento unilateral de voo. Simplesmente alteração do voo, assim, faltando pouquíssimas horas para o embarque começar. Overbooking. Aquela passagem que você compra. Olha o princípio da transparência aí. Cheguei lá no site, comprei, peguei aqui a sua passagem de Ortega. Comprei tudo direitinho, tá pago. Quando eu chego no momento ali pra fazer o check-in, você dá de cara com a balconista dizendo que, seu Hélio, não temos mais assentos pro senhor, não? Como assim? Então, exemplo disso, o overbook é aquela compra que a empresa aérea ela vende mais do que pode. Então, esses casos estão cada vez... o aumento de casos como esse Tem caso que eu já vi, às vezes, não, minha poltrona é 15A. Aí chegou outro passageiro com o mesmo documento. Não, a minha é 15A também, tá aqui, ó. Duplicidade, cara. Então, no início da nossa conversa, do seu exemplo, os caras não estão nem aí, cara. Agora, aproveitando que o Felipe falou aí, aconteceu comigo um fato ao inverso, e foi muito positivo. Eu posso até falar. É raro, mas acontece. Isso, na década de 90, eu comprei uma passagem para Lisboa, e eu ia ficar 2 meses na Europa, né? E comprei com uma amiga minha, naquela tradicional agência de viagem física, lá no escritório e tal. Tirava aquele bilhete grande assim, né? E comprei com ela, só que ela cometeu um lapso, um esquecimento. Ela não marcou, porque na época você comprava o bilhete e tinha que marcar. Você tinha que comprar e fazer a marcação da viagem, escolher assento, dia tal, botava tudo lá. Ela esqueceu de marcar, ela me vendeu e não marcou. Não marcou o assento? Não marcou com a companhia aérea, exatamente. Aí lá vou eu para o aeroporto, sábado à tarde, final da tarde, que eu ia pegar o voo que ia chegar em Lisboa às 6 da manhã. E aí chegamos, a passagem do senhor não está marcada aqui. Mas como? Eu comprei e tal. E naquela época não tinha nem celular. Aí como é que eu vou encontrar essa pessoa? Não tinha como falar com ela, né? Aí ela disse, o senhor fica aí, no final a gente vê o que a gente pode fazer. Aí quando terminou o embarque todo, ela me chamou e disse, olha, o avião está cheio, só tem 2 lugares na primeira classe. O senhor aceita aí? Eu disse, precisa responder isso. Que beleza. Eu enviei primeira classe. Foi a única vez em minha vida. Eu vou fazer esse esforço. É raro, mas acontece. Comer champanhe e tal. Champanhe. Tudo do bom e do melhor. Com certeza. A noite refeição. Toda lá Para Portugal são 8 horas de viagem, né? São 8 horas, então foi deitado. Então você vê aquele velho ditado, há males que vem para bem. Agora interessante, Hélio, como a
aquela preposta, aquela responsável pelo cuidado da empresa, ela foi cortês, né? Como ela quis ajudar. Foi. E hoje em dia a gente vê dificuldade nisso, cara. É. Hoje em dia, com um pequeno problema de falar assim, meu amigo, eu não devo nada pra você e vocês continuam me cobrando. Isso não poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila? Sem precisar utilizar dos tribunais? Poderia, cara. Poderia a empresa tratar melhor o seu consumidor? Poderia, cara. Mas, infelizmente, é a nossa luta da advocacia, né? Consumerista. Do advogado especialista em direito do consumidor. Tá. É uma luta, cara, diária. Vamos ver aqui agora. Nós temos aqui as compras. Sim, aí, deixa eu recapitular. De lá para cá, do Código de Defesa, quando ele foi aprovado e sequencialmente entrando em vigor, ele já sofreu alguma revisão de lá para cá? Alguma atualização? As revisões principais são através de as chamadas jurisprudências, são as decisões judiciais. Então, através disso, a gente vai atualizando. Não é que a norma pode ter até atualizado, certo? Através de novas emendas, assim. Mas a gente vê muito a modificação através dos tribunais mesmo. Porque, como a gente vê, a prática do direito do consumidor com o fornecedor é muito distinta. Então, tudo pode acontecer. Então, através de um caso que nunca houve, o tribunal pode iniciar dessa forma, entendeu? Eu acho que eu tenho uma opinião muito particular. Eu acho que a jurisprudência ela funciona até um determinado momento, em determinada situação. Se você aplicar para todas as situações, eu acho que é uma coisa completamente desigual. Não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, de lá para cá surgiu a internet. Perfeito. De uma forma muito avassaladora. Então, hoje em dia, eu não sei exatamente percentualmente quanto está isso aí, mas pelo menos eu acho que 1/3 ou mais de todas as transações, aquisições, compras, etc., são feitas pela internet. Com certeza. Olha, tem muita gente que não vai mais numa loja física. Nem em farmácia as pessoas vão. O cara entrega em sua casa remédio. Supermercado também, você não precisa ir. Supermercado entrega em sua casa. Então, quer dizer, como é que você vai aplicar esse Código de Defesa do Consumidor em situações tão díspares, tão diferenciadas? Você vai utilizar uma jurisprudência para isso? Não sei, eu acho uma coisa meio forçosa, né? A jurisprudência, as decisões judiciais vão de acordo com a prática, né? Com a prática, com o que está acontecendo ali. E com a semelhança também. E com a semelhança também. E com a semelhança de casos parecidos, tal. Então a jurisprudência vai mais ou menos nessa linha de Por exemplo, aí vamos então entrar nessa questão aqui, que eu não sabia o que era um, que era outro. Compras online e e-commerce. Na verdade, tem o e-commerce e o digital commerce. Qual é a diferença entre um e outro? São as compras que hoje em dia são as compras online, né? Não, eu sei, mas qual a diferença entre digital commerce e e-commerce? Eu entendo que a compra online, a loja não necessariamente seja virtual. Certo. O e-commerce, eu acho que a loja é totalmente virtual. Entendo eu que seja algo dessa linha. Essa é a grande diferença. A compra online você tem lojas que vendem. Se você tem loja online para comprar, você também tem loja offline para comprar. Exato. São as lojas físicas. Ou estou errado? Tá certo. Você tem empresas que funcionam tanto em lojas físicas, em shoppings, em ruas, como essa mesma empresa funciona também através de compras online, através de sites. Mas nós temos também empresas que só funcionam através do e-commerce. Não tem loja física. Agora, existe direito específico para essas lojas, para esses e-commerce e loja online? Interessante desse tópico que a gente aborda aqui, de compras online e e-commerce, a gente chama a atenção do chamado direito de arrependimento. Sim, eu sei o que é. Nélio, pense na prática. Você fez uma compra que, na verdade, você não devia ter feito. Quando você compra online ou através de e-commerce, você não vê o produto, você não sabe o tamanho do produto. Essa cadeira aqui, será que essa cadeira que eu comprei, de fato, ela cabe aqui ela cabe nessa mesa? Eu não sei. O exemplo clássico é o sapato. O sapato? Porra, comprar pela internet um sapato? Não, e as imagens que as empresas nos mostram é a melhor possível. É. Quando chega na sua mão,
Pô, isso aqui não foi o que eu comprei, cara. Claro que nós temos a tal das imagens meramente ilustrativas. São aquelas lojas de fast food e tal. Mas aí, de qualquer sorte, a gente tá vendo. A gente sabe a diferença e tal. Mas, por exemplo do sapato, você compra, você pensa que um sapato é o tamanho tal, a cor tal, aquela estrutura, quando você chega é completamente diferente, cara. Aí você tem o direito de arrependimento. E na loja ele protege. E na loja você pode provar, né? E Na loja você física. pode provar. Na virtual. Por isso que na loja física, você não tem o direito de arrependimento na loja física. Até roupa. Roupa? Tem roupa, tem determinadas... porque não é padrão 100%. Tem determinado, por exemplo, camisa número 3 serve para mim. Mas, de repente, eu compro de uma outra medida, sei lá, de outra, que ela vai ficar apertada. Que ela fica aí apertada. O que eu vou fazer com Pois aquilo? Tem lojas que o tamanho 4 lhe serve, tem outra loja que o tamanho 4 não lhe serve. Isso. Depende também da forma da blusa. Então, as compras online ou em lojas e-commerce, você tem esse direito ao arrependimento. Prazo de 7 dias. A partir do momento que o produto chega até a sua mão. Certo. Não é do momento que você compra. Aí seria muito fácil para o fornecedor. Opa, tá fechado? Beleza. Prazo de 7 dias já começa a contar. Não é assim. O CDC é muito inteligente. Então, a partir do momento que você recebe o produto, chegou de sua casa, tudo direitinho, assinou, que recebeu, o prazo de 7 dias começa a contar. Mas somente para compras online e o e-commerce. Agora, você falou isso aí, me trouxe uma dúvida interessante, que para mim é muito recorrente. Muitas vezes você compra um produto, ele, vamos supor, vai chegar em 3 dias, demora 10. E aí fica o jogo de empurra. A empresa fica dizendo que é o correio fica dizendo que o produto chegou depois. Para quem cai essa responsabilidade real? Eles sempre tentam empurrar. É o jogo de empurra de responsabilidade, né? Processualmente falando, você pode processar os dois. E depois as duas empresas que se resolvam judicialmente. E o vendedor. Exatamente. O que eu estou falando aqui, Ortegão, o conceito do que o CDC traz. Eu sou consumidor e vocês são fornecedores. Então eu não quero saber, cara, quem errou. Eu vou entrar com ação judicial contra os dois e depois vocês que se resolvam. Nesse caso, no atraso no atraso da entrega do produto. Né? O produto era para chegar em 5 dias, chegou em 15 dias. Ou às vezes nem chega. Como é o caso da cliente que a gente falou agora da questão dos vidros. Mas em relação à responsabilidade, coloca as duas como réu da ação e as duas que depois se resolvam, depois se entendam. Mas o direito de ação está para as duas. Uma como fornecedora, outro como... Seja lá qual definição for. Aqui entregou a matéria-prima. Hoje em dia, nós temos os correios, mas nós temos também, exemplo desse, empresas particulares, né? Que fazem a logística da entrega. São empresas particulares. Então, meu amigo, eu quero receber meu produto. Tá pago. Então, eu coloco no polo passivo da ação, um réu da ação. Os dois. Os dois. A empresa de logística e a fornecedora do produto. E tá tudo bem. Tá tudo certo. No caso envolvendo a parte financeira dessas transações, o CDC não se envolve não, né? Essa parte de pagamento, de valores, isso aí não tá fora, né? Como assim, Hélio? Me traz um exemplo. Cartão de crédito. Você tem lá aquele valor, tudo aquilo que você comprou do cartão de crédito. Certo. Se você não pagar, se você não quitar a fatura no mês seguinte, você vai pagar 20% a mais da fatura. Certo. Porque é uma coisa absurdamente extorsiva. Perfeito. O CDC entra nisso ou não? Com certeza. Com juros abusivos. E aí precisa... Mas todos eles praticam isso. É porque a gente às vezes não para se questionar. Você pode acionar? Pode sim. Em relação porque, vamos lá, primeira coisa. A relação de consumo. Eu sou consumidor do banco X. Eu começo a perceber, faço minhas contas até com um profissional da área, que os juros são extremamente abusivos. Empréstimo consignado. O que mais fazem, cara? Empréstimo consignado, eu acho que é o rei da parada. Eles colocam o juro, meu irmão, que é quase impossível de pagar, cara. E aí você pode entrar com ação judicial condenando esses juros, ou tentando restabelecer que a norma ela seja respeitada. Mas os juros abusivos, com certeza, tá nesses rolos aí, onde o CDC
ele protege o consumidor. Porque às vezes eles gostam de alegar também que você assinou um contrato sabendo dos juros. Mas aí, geralmente nas ações judiciais, nas contestações, nas defesas, o principal elemento de prova da empresa é mostrar que aqui, e a assinatura? Cara, não é bem assim não. O contrato ele pode ser anulado também. Agora, eu tive... Mostrar que é um contrato leonino, é um contrato que... O contrato é bilateral. O contrato foi feito... Deve respeitar o princípio da bilateralidade. Quando você olha o contrato, só tem benefício ao prestador de serviço. É um contrato absurdo. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Eu tenho que falar também o seguinte, com relação a cartão de crédito, eu tive algumas experiências, poucas, mas tive umas 3 ou 4, de produtos que eu comprei pela internet e não me foram entregues. Eu já tinha pago. Eu paguei cartão de crédito. Aí eu liguei para o cartão de crédito, fiz lá a reclamação, lá, enfim, a ocorrência, e eles entraram em contato com quem me vendeu, descredenciaram e me devolveram o dinheiro todo. O próprio cartão. O próprio cartão? Sim. Me devolveu tudo uma vez. Eu tinha comprado parceladamente, vamos supor, 10 vezes, paguei 3, e o produto não chegou. Suplemento, vitamina, essas coisas. Aí o cartão de crédito entrou em contato comigo, me informando que eles tinham descredenciado aquele vendedor e que estariam me devolvendo o valor integral. Eu recebi o valor todo, cheio. Entendi. Só que ainda tendo parcelas para serem pagas. Mas sim, de qualquer forma, foi em conta de contas. Eu não tive prejuízo. Entende? Então, nesse sentido... Recebeu o valor, né? Nesse sentido aí, eu não posso reclamar. Agora, com relação a valores juros extorsivos, eu nunca paguei cartão de crédito parcelado, porque eu sei que quando você coloca aquilo parcelado, vai virar uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Porque é 20% ao mês. É os juros 15%. Altíssimos. É que nem os juros da Receita Federal de imposto, é 20% ao mês. Se você deixar de pagar o imposto, onde é que existe isso? Em que lugar do mundo existe isso? E às vezes você não tem nem condições financeiras de conseguir pagar. Mas é absurdo isso. Possibilita mesmo de fato o pagamento. Por isso que é interessante, verificando que o juros está abusivo e verificando até que você não tem condições de efetuar o pagamento, que se tente entrar em acordo com a própria empresa, tratativa administrativa. Agora, eu queria falar algumas coisas positivas do CDC, que eu posso falar de camarote, porque eu já sou um cara da época presente e de uma época antiga, né? Do passado e tal. E eu me recordo, quando eu era garoto, que eu morava em São Paulo, lá não tinha essa profusão de mercadorias, de produtos, assim, sobretudo na área alimentícia, biscoito, bala disso, aquilo tudo, guloseima, era tudo meio precário, sabe? E os produtos vinham com embalagem que só tinha marca, não tinha informação mais nenhuma. Entendeu? Então eu acho... Só tinha o nome da marquinha. Exatamente. Houve um grande avanço nesse sentido. Porque hoje em dia, todo produto tem a descrição lá que é obrigatório e que o consumidor todo deveria ler. A maioria não lê, eu sei. É importante a leitura. Claro, não tenho dúvida. Hoje em dia... Então eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. Muito positiva, muito positiva. Hoje a novidade é essa. Esse produto contém alto índice de açúcar. Esse produto tem alto índice de gorduras saturadas, de sódio. Então, ou então... para aquelas pessoas... Aí a gente entra no princípio da transparência. Aquelas pessoas que também têm a tolerância à lactose. Sim. As pessoas que... glúten. O glúten. Esse produto... Então, ele é... E não é porque a empresa quis fazer... porque eu sou... Não, sou bonzinho. Eu sou atencioso. Eu estou respeitando, claro, o princípio da transparência do CDC. Agora, por outro lado... regra, Por outro lado... fiscalização. Tem uma coisa que está acontecendo... E eu não sei se, no caso, esses órgãos de fiscalização estão atentos para isso. De alguns anos para cá, determinados produtos diminuíram de tamanho e de peso. Por exemplo, biscoito.
Biscoito, a gente tinha assim 30 centímetros, aquele biscoito, agora ele tem 20. Não. Sabão em pó para lavar roupa, então uma série de produtos tiveram, porque o padrão é 1 quilo, Exato. meio quilo, tá? Agora se vende 400 gramas, 300, E perceba, 800 gramas. além da modificação do peso, E o preço, eles modificam o peso, modificam o preço e aí? e modificam também a nomenclatura. Sim, sim. Se você perceber, se você pegar Hoje em dia não é mais biscoito waffle. Hoje, aqueles bombonzinhos tradicionais. Hoje em dia eu não chamo mais de bombom. É biscoito waffle com recheio de chocolate. Por que isso? Porque se eles não mudarem a nomenclatura, eles pagam uma taxa maior. Sim. Sorvete, por exemplo. Você tem os sorvetes você tem os sorvetes mais caros, aí você percebe. Sorvete, tal, cremoso. E tem alguns de baixa qualidade, que é creme vegetal, não tem sorvete. Porque se eles colocarem, eles acabam tendo que pagar uma taxa maior para o Estado. Então, para fugir disso, eles continuam com um valor altíssimo, mudam a nomenclatura e diminuem a quantidade do produto. É a estratégia do mercado mesmo. Do capitalismo. É a estratégia do capitalismo, é a estratégia de mercado mesmo. Para não cair e pagar uma taxa maior. Aí eles fazem toda essa modificação. Eu vou te contar um caso da década de 1960, aconteceu em São Paulo, um caso assim. Ele é sui generis e também é bastante risível, mas eu me lembro muito bem disso. Naquela época, não se usava isqueiro. Quem usava isqueiro era rico. Aqueles isqueiros bonitos, né? Custavam uma fortuna. O cara comprava o fluido, né, para... Quando acabasse lá, ele colocava o fluido, comprava em tabacaria e tal. Então era um charme usar isqueiro, prateado, assim. Então, depois veio o tradicional aí da B&C. Esse baratinho e tal. Barato. Mas acontece o seguinte, naquela época, né, o povo usava caixa de fósforo mesmo. Ninguém usava isqueiro. Povo que eu digo classe média, povão e tal. Para tudo, até para ligar o fogão, para acender o cigarro. Isqueiro. Palitinho mesmo. Palito. Isqueiro não, palito. Palito E tinha uma marca muito famosa, que existe até hoje, né? E tinha a caixinha lá, né? Que vinha lá. Tinha propaganda. Fiat Lux, fala logo aqui o nome, né? Porque o pessoal vai lembrar. Que existe até hoje. Aí tinha a caixinha lá, uma ou outra informação, e estava escrito lá 40 conteúdo, 40 fósforos. Unidades, 40 fósforos. E aí, rapaz, teve um gaiato lá que não tinha o que fazer. Ele comprou, ao invés de comprar uma caixinha, ele comprou aquele pacote que vem 10 caixinhas. Que vem 10. Já pacotinho aquele já fechado. Ele não tinha o que fazer, sei lá. O cara começou a contar uma por uma e nenhuma tinha 40. Todas elas tinham menos de 40, 38, 35. Rapaz, esse cara falou, rapaz, vou ganhar dinheiro com isso. Ele comprou um monte de pacote, mas um monte. E entrou, naquela época lá, na justiça, sei lá o que era. Antigamente era caso de ele polícia se mesmo. sentiu lesado, ele ganhou a causa. E naquela época, além do dinheiro todo que foi devolvido, ele ganhou uma indenização por causa de, como é que a gente pode chamar isso hoje em dia, que é dano moral, uma coisa sei lá. Esse cara virou notícia de jornal. Mas isso tem muito tempo. Aí, década de 60? 60. Aí o que acontece? Essa empresa, ela teve que mudar a sua estratégia. Ela colocou na caixinha, ao invés de botar 40 fósforos, colocou aproximadamente 40 fósforos, porque poderia surgir uma falha no processo industrial. Perfeito. De colocar os fósforos, os palitos dentro da caixa e, de novo, vir menos. Então eles colocaram aproximadamente. Aproximadamente não é 40. Já não especificava a quantidade do produto. Conseguiu essa proeza de mudar essa maneira de comercializar da empresa. Transformação. Aqui em Salvador eu conheci um cara, isso é verdade também, não é mentira não. O nome dele é Cri-Cri. Fulano de tal, Cri-Cri. Jorge Cri-Cri. Conheci esse cara, trabalhava no órgão público aí, rapaz, tudo que ele comprava, ele ia lá olhar para ver se não tivesse de acordo, ele ia lá ia no Procon, ia lá e fazia reclamação. O cara, rapaz, adorava fazer, ele não fazia outra coisa, não sei. Adorava o processinho. Ganhava o dinheirinho.
Jorge Cricri. Jorge Cricri. É. Agora, Aí eu sei que uma vez o cara disse, Jorge, você devia abrir uma associação brasileira dos criadores de caso e você ser o presidente. E a associação chamada Cricri, a associação AB Cricri, uma coisa dessa. Criadores de Crica, um negócio desse, entendeu? Porque tem muita gente que leva isso a ferro e fogo. A gente aqui meio que passa ao largo disso. Mas eu, às vezes, eu vou no supermercado e tal, e vejo aquelas senhoras lá olhando aqui e tal. Tem gente que faz tem isso. gente que faz isso. Confere, Olha, vai faz lá a conferência e, do e rótulo. reclama, entendeu? Teve até vou te contar, isso aconteceu comigo 3 vezes. Hoje em dia, só para ilustrar isso aí, eu acho que vale a pena a gente contar casos assim, até engraçados. Tem um supermercado, hoje tem aquela máquina de fazer suco de laranja. Sim. Você bota a laranja lá, vai triturando, cai lá no negócio. Só que a seleção daquelas laranjas é feita por qualquer pessoa. Você sabe, se você botar uma laranja passada naquele treco, estragou Acabou, o suco todo, toma aquele cheiro. E já aconteceu comigo 3 vezes, velho. A 3ª vez eu cheguei lá pra gente e falei, você pode até achar que eu tô de gozação, mas tome aqui, eu não quero não. Beba aí um pouquinho. Agora é interessante toda vez que acontecer, e assim, na oportunidade, falar, cara. Porque ali é interessante falar. Mas eu fui lá. Fale sempre, eu fui. Cara. E outra coisa, minha amiga, não tá... Prove aqui, por favor. Até para uma gerente supervisor, porque, queira ou não, até é um apoio para o fornecedor, para a empresa melhorar, né? E é através do consumidor, através de pessoas assim, cri-cri, que a empresa ela pode prestar um serviço cada vez melhor para a sociedade, né? Então, assim, percebeu, bicho? Fale mesmo. Comente, reclame. É importante. E parar de empurrar produto passado pro cliente, né? Que acontece também. Tem mas produto passado. Existe uma coisa que a gente não pode desconhecer também, que é o seguinte, é chamado consumidor compulsivo. Tem gente que sai para comprar uma coisa e compra 10. Porque nunca sai com o carrinho com pouca coisa, sempre com muita coisa. Às vezes não vai nem usar. Exatamente. Nem utiliza. Aí perde a validade, você tem que jogar o produto fora quando é alimentação. E também outras coisas. Aproveitando né? desse caso que você puxou aí bacana da laranja, rapaz, já chegou uns casos assim no escritório, pelo menos uns 3, 4. Pô, cara, de larvas, cara. De bichos, de inseto, de barata. Quer ver? Ó, teve uma vez, um cliente chegou lá dizendo, ele comprou um chocolate bem bacana, um chocolate caro, viu? Só que ele comprou não unidade, ele comprou atacado. E nesse atacado vinha 20 unidades do produto. Rapaz, ele começou aquela vontade gostosa de comer um chocolate. Chocolate bom, caro, de multinacional. Quando o cara abriu, velho. Porra, bicho, lava pra caramba, cara. Inseto e tal. Ele foi abrindo um por um. Eu falei, meu Deus. E o produto na validade. Ele foi abrindo, aí nós entramos com a ação judicial. Isso é o quê? Mau acondicionamento? Mau acondicionamento. Às vezes, aí a gente cai naquela situação. E aí, a responsa é de quem? É do mercado? É da indústria que forneceu é a matéria-prima? De onde é que vem? Consumidor? Eu não quero saber não, meu amigo. Foi todo mundo no foi todo mundo no jogo. E outro caso, além desse, foi uma cerveja. O cliente ele chegou no barzinho para tomar uma cervejinha. Quando abriu e foi colocar a cerveja, a mesma coisa. Não era insetos, mas era... O produto estava completo, umas impurezas. Não vou nem... Olha, um corpo estranho. A definição é essa. Eu não vou nem tentar falar... Era um corpo estranho. Molenga, não sei, não vou nem entrar em detalhes. Mas pode acontecer isso também. Como o caso do senhor, que viu a laranja ali. A laranja tá podre, velho. Não, aí próprio para consumo. Você já imaginou um consumidor desse não vê, desatento e bebe, come chocolate? E se consome? Nesses 2 casos, foi da cerveja, quando ele abriu o pacote, ele viu. Mas tem consumidores que ingerem, cara. Tem o caso da cerveja artesanal lá de Minas. Você soube, né? Essa aí foi... Ali foi sabotagem, né? Ali foi sabotagem. As cervejas vieram envenenadas. E aí pior, porque o glicol é altamente tóxico, imagina. Né? Olha, você conhece da cervejinha artesanal. Mas acontece, cara. Acontece. Então tem que ter cuidado. Tem que... Inclusive, por conta dessa questão do glicol, muita cervejaria artesanal parou de usar
pra resfriar, porque era usado pra resfriar a cerveja. Pararam de usar por causa disso. Por conta disso. É. Cara, isso não pode acontecer. A gente tem que estar ligado. Então, olha, é importante quando acontecer qualquer tipo de situação como essa em mercado, ou quando você perceber que você está sendo prejudicado, comente, cara. Fale. Reclame. Porque é aquela oportunidade que a empresa ela vai melhorar para o seu consumidor. Ou não, mas a gente não pode parar, a gente não pode desistir. Agora, um caso que é muito comum é que, por exemplo, muito cliente reclama e nada é feito. Aí o cara faz o quê? Vai lá na rede social, faz um story, posta e aí resolve. Resolve. Pois é. Porque vira público, né? Pois é, às vezes a gente não consegue resolver da forma correta, formal e séria. Aí você vai. Aquele caso que você contou no começo, daquele carro americano, que a diretoria se recusou a fazer o recall. Exatamente. Resolveu o problema. Entendeu? Tranquilo. Quer dizer, a empresa praticamente faliu, né? Por conta disso. Pois é. E como eu disse, falta de visão, eu cheguei a dizer né? até uma empresa grande e tal. E como eu disse, eu até utilizei o termo, a diretoria decidiu não fazer o recall, cara. E aconteceu, e assim, a tragédia, até a forma como aconteceu, as vítimas, foi uma tragédia, bicho. Poderia ter resolvido? Poderia. Os caras tinham tudo ali. Como eu disse a você, o fornecedor ele tinha todo o controle ali. A mão de obra, a matéria-prima, o operacional, o estratégico para resolver o problema. Lavou as mãos, vai ter problema não, rapaz. Já vendeu? Já que você está falando, bota pra já rodar. que nós estamos falando disso aí, que é uma coisa, você citou casos bem lá no passado, hoje em dia nós temos uma coisa, eu não vou dizer que é parecida, que é igual, mas eu acho que, de uma certa maneira, dá para a gente correlacionar um pouco, que é o tal do carro elétrico, tá? Que está tendo tanta objeção em relação a esse veículo, que os chineses querem inundar o mundo com eles. Com ele. Porque já na Europa, praticamente, pelo que eu estou lendo ultimamente, esse carro foi sepultado por uma série de dúvidas que ainda persistem, né? Com relação à funcionalidade do veículo, a questão daquilo que ele se propõe, que é a questão ambiental e tal. Mas a coisa não está andando tão bem assim, não. Não é tão simples. Eu estou achando que houve uma grande precipitação. Conforme eu já falei anteriormente, em outros casos que eu conversei, eu acho que é mais a questão de geopolítica da China do que produto mesmo de consumo e tal, entendeu? Será que aqui esses carros de fato vão se adaptar? Será que a gente está pronto para receber? Não estamos, velho. Não estamos, cara. É o que eu digo, né? O Ford Bigode, quando foi inventado por Henry Ford, no final do século XIX, 1890 e alguma coisa, entendeu? Ele começou com... era uma coisa muito precária. Então, o desenvolvimento do veículo em si, movido a combustão, né? Ele levou décadas e décadas e décadas para ele ir se aperfeiçoando, se tornar econômico, estar acessível a muita gente. Até a parte financeira também. Também. Aí o carro elétrico aparece de 5 anos para cá, fica parecendo que... Sabe, que descobriram uma coisa assim fenomenal. Quer dizer, ele tem que passar por muitos testes ainda. De adaptação. É. E aí, se faltar a energia no meio do caminho, onde é que eu boto a tomada, meu irmão? E aí, não tem. O que é que eu faço? Então ainda falta esse lance da adaptação. E não é barato, hein? E o coração do carro é a parte mais vulnerável, sabe o que é? A bateria. A bateria. Porque a bateria custa mais caro que o carro. Do que o carro. O carro custa 40%, a bateria 60% do valor total. Entende? Puxando um gancho disso aí para uma pergunta. Se acontecer esse tipo de caso, você está andando na rua, o carro descarrega, por qualquer razão. O cliente, o comprador, pode colocar na justiça a montadora por essa questão? Ou eles podem alegar que isso está dentro Aí vem, vamos lá, voltando para o princípio a gente já falou aqui algumas vezes, da transparência. Se na política de vendas, o prestador de serviço, o fornecedor, ele consegue transparecer tudo que pode vir a acontecer, os seus deveres, as suas obrigações, claro que o consumidor tem que ter essa cautela. Então, se ele entra na justiça, certamente a sentença vem como mero aborrecimento. Consumidor, você sabia. Você tem que ter pelo menos um nível de segurança ao sair de sua casa. E saber também, você precisa saber onde é que vão ter postos de abastecimento.
Então, nesse caso, claro que a justiça ela é relativa, mas nesse caso eu acredito que a empresa... Ela tem que ser realista tem também, que ser realista, né? tem que ser realista. Então, a empresa conseguindo, através das suas políticas, os seus deveres, as suas obrigações, de entregar essas informações de transparência, ela consegue se esquivar dessa responsabilidade. Nesse caso prático. É porque, na verdade, quando você vai comprar um veículo, um automóvel, que não é uma coisa pequena, diferentemente de comprar uma camisa, você vai ter que levar muito tempo para fazer essa compra, considerar uma série de questões, prós e contras, se você efetivamente está preparado para isso, entendeu? Não é uma coisa qualquer. Beleza, você não quer mais carro, gasolina, álcool, você preparou a sua estrutura, a sua garagem para ter isso? Onde você vai? É um mercado, é um shopping, tem um lugar para abastecer o seu carro, né, de uma energia. Então, tem que ter esse bom senso também. A gente tem que ter esse bom senso. A empresa ela tá entregando a segurança, está entregando certamente um bom produto, está entregando a transparência, está tendo boa fé, está mostrando que pode confiar em mim, mas o consumidor também é necessário ter essa cautela. É importante. Vamos falar agora de companhias aéreas. Tem um capítulo especial aqui referente a atrasos, overbook, cancelamento, papel da ANAC. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Hoje em dia no escritório está vindo muitas ações relacionadas a companhias aéreas. Principalmente de atrasos, overbooking, como a gente falou aqui, a venda de passagens aéreas de assentos, mais do que a companheira tem a oferecer. E muitas ações de alteração de horário. Cara. Por exemplo, você tem um voo às 8h10 da noite. Às 7 horas da noite, você recebe um e-mail como se nada tivesse acontecido, de que o seu voo alterou. Não é mais 8h10, não. O seu voo agora é 4 da manhã. Porra, bicho. Pera aí. Aí vem uma série de coisas. Aí ela tem que ter a obrigação de lhe dar um voucher, que geralmente é bem, bem simples para você se alimentar. Se passar mais do tempo, já tem que achar uma hospedagem próxima do aeroporto. Sem considerar, né? Se isso não for uma escala, né? Se não tiver escala, pois é. Se não tiver... Outra coisa que acontece, é bem lembrado. Às vezes você compra um voo direto, aí o voo altera, nesse voo alterado tem 2, 3 conexões ou escala. Pô, você tá me prejudicando, não foi assim. Na minha compra original, eu comprei um voo com menor duração, um voo mais cedo, sem escalas. Não, e o problema é quando o seu voo é uma escala. Pois é. E aí você vai perder o outro voo? E aí? Se eu tiver um compromisso depois? E se for o nascimento de minha neta, de minha filha? Se for o casamento de meu filho? Então você tem... O prejuízo não é só ali. Você tem prejuízo a longo prazo. Então tudo isso aí numa ação judicial é envolvido. Então você tem o overbooking. E assim, o papel da ANAC, ele é fundamental. Porque a ANAC, ela trabalha com regularizações, com normas. Mas que infelizmente, é o que a gente falou. Essas grandes empresas, às vezes falta um controle. Você acaba sendo só mais um consumidor. Então perde não entrega o serviço de qualidade. Mas eu estou verificando a quantidade grande de ações de companhia aérea aparecendo. Ou seja, uma prestação de serviço. Entendi. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Vou trazer um exemplo. Vou trazer um exemplo essa semana. Uma instituição de ensino publicou através de um cartaz que o valor das 3 primeiras matrículas seriam R$ 49,90. Como é que não chama atenção? A gente está falando, às vezes, de um sonho de uma pessoa. Ou não tenho condições financeiras de arcar com a faculdade, com a universidade. Esse preço é interessante. Esse preço é sedutor. Esse preço está me induzindo a comprar. Está acessível.
E assim ela fez, a cliente fez, poxa, legal. E no cartaz só tinha o valor, o nome da instituição, o valor bem grande e nenhuma mais observação. E aí ela foi, pagou a primeira. No segundo mês, o boleto veio a R$ 798. Mas peraí, os 3 primeiros meses não eram R$ 49,90, como é que você está cobrando no segundo mês R$ 800? Ah, não, veja. Aí começa, né? Ah, não, veja bem, o programa que você se inscreveu é outra coisa, não sei o quê. Mas vem cá, quando você publicou, quando você transpareceu a propaganda, tinha esse aviso? Você está me avisando agora, colega. Então, Hélio, é um exemplo de uma propaganda enganosa. É uma prática abusiva. Aqui foi só um exemplo de uma instituição de ensino, mas poderia ser qualquer outra. E quais seriam as consequências para isso aí? As consequências, vamos ver. Primeira coisa que, se acontecer, o consumidor deve entrar em contato diretamente com a empresa. A chamada tratativa administrativa. Inclusive, os juízes, nas sentenças, tá dizendo, o consumidor não vinha direto ao Poder Judiciário, não. Tenta resolver a situação de forma tranquila. O problema é que as empresas não ajudam muito. Como é que você contrata, tá lá direitinho os valores, grande, porque a empresa acaba seduzindo o consumidor. Como é que não seduz o consumidor numa situação como essa? Né? A gente está falando de instituição de ensino, pode ser um sonho daquela pessoa. Então, tratativa administrativa, geralmente não se resolve, faz o acervo bacana de documentação, certo? O boleto, direitinho. Inclusive, essa cliente foi negativada. Olha a série de problemas, cara. De uma propaganda enganosa, uma prática abusiva, se tornou uma negativação indevida. Negativação indevida, hoje em dia, a gente não é nada. Né? O seu nome, o seu CPF sujo, não é nada. Então, no final das contas, ação judicial contra a empresa para tentar reaver essa situação. Mostrar que a propaganda foi enganosa, que foi uma prática abusiva, sedutora. Prática abusiva, propaganda enganosa, você considera a mesma a coisa? A propaganda enganosa é algo mais específico. A prática abusiva é uma coisa mais subjetiva. Né? Podemos dizer que o cancelamento unilateral daquele voo da companhia aérea é uma prática abusiva. Faltou o prestador de serviço servir o consumidor de uma forma com mais dignidade, com mais respeito. A prática abusiva é a situação de que ela está desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. É mais subjetiva. A propaganda enganosa, o overbook, um atraso, o cancelamento é algo mais específico. Né? Tá. O que eu ia te perguntar? O papel da ANAC você já falou. Ação judicial. Já foi tudo? Não foi não. Eu queria te perguntar outra coisa, agora me fugiu aqui. Vamos embora. Sim, a questão do... O que é que você acha da seguinte frase? Eu lhe confesso que eu já fui adepto dela. Hoje em dia eu não sou mais, não. O cliente sempre tem razão. Rapaz, nem sempre. Nem sempre. É uma frase... Nem sempre, que não guarda verdade absoluta, Olha o que eu sou advogado de consumidor assim, ferrenho, apaixonado pelo que eu faço, mas nem sempre, né, cara? Tem aquela galera que se aproveita um pouco, os aproveitadores de plantão. Acontece. Então nem sempre o cliente tem razão. Eu estava vendo aqui, eu li um pouquinho hoje sobre aquela situação em que você compra um determinado produto e quando você recebe o produto, não é bem aquilo que você queria. Aí você pode ter o seu dinheiro de volta, certo, devolver o produto e tal. Isso não é subjetivo demais também, não? Também. Porque tem aquela situação onde o consumidor na verdade, às vezes o cara não gosta. Pô, não gostei. Exatamente. Pronto. Mas isso não é uma coisa... Esse é um exemplo de onde o consumidor não tem razão. Não tem razão, Não tem razão. Eu também acho. Às vezes eu estou comprando aqui por uma forma... Deixa eu testar aqui. Comprei, paguei. A empresa ela forneceu tudo o que tinha previsto. Mas simplesmente, não gostei. E aí você cria um escarcéu de situações, entra com processo contra a empresa, coloca ali no site Reclame Aqui. Cara. Você fez com convicção, você fez com consciência a sua escolha, a sua decisão. Então é um cliente, nesse caso, é um cliente que não tem razão. É algo muito subjetivo. Tá bom. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre serviços.
fundamentalmente a gente passou boa parte do tempo aqui falando sobre produtos, mercadorias e tal, remédios, coisas assim, né? A parte de serviços, você vê como algo assim secundário na relação de consumo. Tanto que se a gente verificar... Em face da quantidade de produtos, né? Ser muito maior do que contratação de serviços. Tanto que não que não seja importante. Não, claro. Tanto que o CDC, ele trabalha muito com o termo produto. Se a gente abrir os artigos do CDC, ele vai trabalhar muito com o termo produto, não trabalha tanto com o termo serviço, mas é importante a gente identificar por exemplo, você tem profissionais de trabalho doméstico, que todo mundo contrata, uma vez ou outra, um eletricista, um encanador, o cara que vai instalar seu ar-condicionado, o cara que vai fazer lá uma detetização em sua casa, o cara que vai montar um armário, todos são profissionais. Vai ajustar seu jardim. Exatamente. São profissionais. Agora, nós temos, infelizmente, né, quem nos ouve fora daqui da Bahia, especificamente Salvador, sabe que aqui prestador de serviço é meio complicado, viu? Já foi muito melhor, hoje em dia está cada vez pior, porque muitas vezes, você contrata um pedreiro, o cara vai lá na sua casa e desaparece uma semana, porque ele estava em outro serviço, depois ele volta para esse seu, depois ele vai para um terceiro. Se você não ficar em cima, isso é uma coisa muito recorrente aqui em Salvador. Estou falando porque eu já fui vítima disso. Entendeu? Então, e aí? Hélio, a gente também é consumidor de serviço, meu amigo. Então, se o serviço ele for mal elaborado, se faltar com respeito, se não entregar no prazo acordado entre as partes, se você quiser, você também tem o direito de ação. Daqueles mesmos moldes como a gente está falando dos produtos. Um bom registro de conversa. Claro que tem pessoas que não tem nem CNPJ. Às vezes é uma pessoa, um pedreiro. A maioria não tem. Então, tem que ter o bom senso. Houve o prejuízo, se você quiser, você tem o direito de ação. Se o cara não quiser resolver por bem, tem jeito. A gente também tem um consumidor, seja de uma coisa ou de outra, que eu acho que majoritariamente as pessoas se preocupam com o preço. Sim. A qualidade fica lá no terceiro plano. Esquece a qualidade. Não é nem o segundo, é terceiro ou quarto. Plano. Porque você quer ter preço barato para dividir em 10 vezes, 300 vezes. E a qualidade você não se preocupa. Não, ele vai fazer tanto. Tal. Aí o cara vai lá, faz uma porcaria. Então, eu acho que o consumidor, essa é a opinião minha, eu acho que é preciso que haja a conscientização que a preocupação com o menor preço não deve ser essa. Deve ser com o melhor preço. O que é o melhor preço? Pode ser também um trabalho de excelência e que também o valor é o menor. Perfeito. Então, você tem que saber identificar uma coisa e outra. Perfeito. Entendeu? Porque o preço, ele faz parte lá da negociação, do processo de compra e tal, de contratação, mas não é o único. Você tem tempo para execução do serviço, material a ser empregado, condições de pagamento e fiscalização, que você tem que fazer. Exatamente. Não é deixar para o cara que executa, deixar de qualquer jeito. que o cara que executa vai fiscalizar a si próprio. Eu estou pagando que... Não é verdade? Fiscaliza, cara. Fiscalize, registre, tire então, fotos, eu acho que faça vídeos. A gente tem que também fazer o meia-culpa. Muitas dessas coisas que acontecem, que fazem com que a pessoa tenha que recorrer a uma instância lá para digamos, dar cabo de uma situação conflituosa, é também a pessoa fazer a parte dela, contratar bem. Às vezes a pessoa, você conhece alguém que faz o serviço para mim assim, que cobre barato? Isso aí só pensa no preço. Você está fadado a criar um problema para você. Um grande problema. Às vezes você quer economizar R$200 e vai acabar se deparando com um problema que vai durar meses, Perfeito. Que custa muito mais do que esse valor aí. E geralmente, vale muito mais. E geralmente são coisas que importam para você, a sua casa, é o seu jardim, é o seu ambiente de trabalho. Né? Então a gente tem que sempre prezar não só pelo menor preço, mas pelo melhor preço. Concordo com você plenamente. E o problema é que às vezes essa lógica só serve quando é pro outro, né? Quando é o nosso serviço, Ave Maria, aí tem que ser caro. Tem que ser caro. Aí tem que ser caro.
Já dizia aquela propaganda lá de antigamente, né? Que o Gerson, o jogador de futebol da seleção, que ele fazia uma propaganda de cigarro, que ele fumava, né? Uma determinada marca. E ele sempre dizia, afinal, eu tenho que levar vantagem em tudo, certo? Porque o cigarro era bom, era barato Bom, e não barato. fazia mal. É verdade, já teve propaganda assim lá e hoje em dia é proibido propaganda de E cigarro. na época né? se fumava muito, né? Muito. Se fumava até dentro do avião. Jogador de futebol fumava no vestiário, só não fumava em campo, estava jogando. Dentro de avião se fumava. Dentro de avião, né? Exato, tem a ala do fumante e a ala do não. Aí você proibia a fumaça de sair daquele trecho lá, fechadinho, e passar para o outro lado. Né? Imagina. E outra coisa, pior do que isso, teve também o fumódromo. Você se lembra do fumódromo? Como é que era esse fumódromo? Fumódromo é o seguinte, nos aeroportos do Brasil, tinha lá um lugar um pouco fechado, não totalmente, que quem fumava ia para lá fumar. Ficava aquela concentração. Mas a fumaça se espraiava, né? Ela não ficava lá, ela saía por tudo que era uma brecha. Então o fumódromo é uma excrescência, uma coisa absurda. Acabou isso aí, né? Não existe mais. Mas eu me lembro que uma vez eu estava no aeroporto do Rio, no Viracopos, aí tinha lá no Galeão. Aí tinha lá um fumódromo, o povo todo fumando lá. Falei, pô, ninguém merece um negócio desse, cada solução, né? Se dá. Mas sim, esqueci da pergunta fundamental. Opa! Produto comprado no exterior. Produto comprado no exterior também. E todo mundo faz a compra da China. Essas empresas chinesas aí. Aí, o que é que você faz se você recebe um produto com defeito, rasgado, não sei, como você vai recorrer a quem? Geralmente, essas grandes empresas internacionais têm representantes aqui no Brasil. O grande lance, por exemplo, você quer processar uma grande empresa, essas internacionais. É difícil de achar para poder executá-la, por exemplo. Endereço internacional. Só que tem representantes aqui no Brasil, então já facilita a gente. Não tem jeito. O consumidor, ele é o destinatário final. Comprou o produto, não lhe serve, você tem um direito de ação. E aí você vai atrás das empresas que representam essas multinacionais. Então, tudo certo. Essas também. Chinesas aí as chinesas também. Que estão aí em evidência. Eles têm representante no Brasil? Tem representante, aí você acha CNPJ, endereço, tudo direitinho, então você consegue entrar com ação judicial. Certo. Então, sem problemas. Deu ruim, o consumidor tem que ir atrás dos seus direitos, com toda certeza. Tá bom, Bruno. Aí eu vou lhe fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. O que é que eu não lhe perguntei, que eu devia ter lhe perguntado para você clarear esse assunto aqui? Rapaz, Daniel, eu vou dizer a você, eu acho que ficou bem completo, cara. Eu acho que ficou bem completo nossa organização, o nosso roteiro. Os principais temas do direito do consumidor foram bem abarcados, exemplificados também. As principais ações. Então, assim, meu irmão, eu estou bem satisfeito de verdade. Muito bem. Dentro daquilo que o Felipe falou, eu me lembrei de outra coisa agora. Por exemplo, quando você compra um produto pela internet, hoje em dia você tem lá o espaço para você dar opinião, você gostou, não gostou, etc. Tem. Quando você tem assim uma empresa que tem muita reclamação, isso aí prejudica a empresa ou você acha que não? Prejudica muito, porque porque hoje em dia acontece. Você tem as grandes empresas e você tem pequenas empresas que fazem parte disso, né? Então, quando a menor empresa começa a ter comentários negativos, não é bacana, não. Eu, por exemplo, eu sou consumidor também e eu não sinto segurança. Não tem credibilidade. Então, prejudica muito no momento do consumo daquele produto. Naquele site, por exemplo, no e-commerce. Prejudica bastante. Se você visse, vou comprar algo que eu gostaria. Se tivesse poucas estrelinhas, comentários negativos, você faria a compra? Retorno essa pergunta para você. Não, de jeito nenhum. Não dá para confiar. Não dá para ter credibilidade. Isso prejudica muito no momento da compra do produto. Felipe, e aí? Satisfeitíssimo. Faça a sua propaganda aí. Seu site, suas redes sociais. O grande... Deixa só um aviso, Hélio. A gente veio conversando de que
tem muitas pessoas que, de fato, têm medo ainda de ir atrás dos seus direitos, cara. Mas vamos lembrar do nosso amigo Jorge Cricri, nele. Vamos lembrar dele. Cara, se sentiu injustiçado, procure um especialista de direito do consumidor. Rapaz, faça o direito, vale a pena, faça o Código de Defesa do Consumidor, que é uma grande potência, um grande instrumento que nós temos. Faça valer a pena, cara. Inclusive, o código, ele está sempre, inclusive, a obrigação das empresas fornecerem o Código do Consumidor como está ali o seu livro. Que fácil acesso. Por sinal, eu vou lhe dar de presente, viu? Cara. Você não precisa comprar, não. Muito Se você obrigado. comprar, você não gosta do livro, eu sou apaixonado vai devolver meu livro. Eu sou apaixonado por leitura e esse aí vai me pegar, eu tenho certeza. Viu? Mas é isso, cara. Seja que nem Jorge Cricri, se sentiu ameaçado, se sentiu que a empresa está te prejudicando, vá atrás dos seus direitos, procure um advogado especialista em direito do consumidor e se quiser contar com a minha ajuda aí, estamos juntos, firmes e fortes. Tá bom. E sua rede social? Rede social. Deixa eu pegar, eu vou fazer uma colinha aqui. Vou fazer a colinha aqui. É isso mesmo. Você tá com 32 anos de idade, você esquece. Mas Bruno MFT ADV. Estamos lá no Instagram. Inclusive, a gente faz alguns vídeos, alguns cardzinhos também, informativos, que vai agregar também esse nosso bom bate-papo. Oh, que ótimo. É bem legal. Esse Instagram vai estar na descrição desse vídeo aqui. Obrigado. Maravilha. Então vai nos ajudar bastante, além desse excelente podcast que fizemos hoje, bastante agregador. Eu acho que foi informativo, muito bom, leve, esclarecedor. Sim. Espero ter tirado todas as dúvidas da melhor forma possível. E o que precisar, podem contar comigo. Para o que deve Estamos sempre apostos aqui. Eu acho que a gente tem que enaltecer, né, esses instrumentos que existem, o próprio Código, defesa e outras resoluções, tal, porque o consumidor brasileiro, ele ainda não tem a noção exata dos seus direitos. Nós somos vulneráveis. Inclusive, o processo, além da relação de consumo, como é que eu vou entrar com o processo? Bom, primeiramente, tem relação de consumo? Beleza, você é consumidor daquela empresa? Legal. Você é vulnerável? Sim, eu sou vulnerável. O consumidor, ele em regra, ele trabalha com o princípio da vulnerabilidade. Então, a gente precisa, de alguma forma, equilibrar essa balança. A gente que conhece os Estados Unidos, eu, Felipe, minha filha, tá? A gente foi lá algumas vezes, a gente sabe como é fácil lá, por exemplo, você trocar uma mercadoria que você adquire, chega na loja, tá lá, a pessoa nem pergunta por que você não quer, ela simplesmente devolve o dinheiro. Não quero saber. Não tem problema. Eu quero que aqui você... é uma dificuldade, né, cara, rapaz? Com coisas pequenas, com coisas pequenas. Não, dizem que, poxa, advogado quer judicializar tudo. Não, porque eu sempre falo para os clientes, tem tratativa administrativa, tentou resolver o problema de forma pacífica, tentei, doutor, mas não consegui, cara. Beleza. A última alternativa que nós temos é o Poder Judiciário. Não tem outro jeito, cara. A alternativa é o Poder Judiciário para em busca dos seus direitos. Por isso que eu falo, rapaz, não tenha medo. Vá para cima, vá em busca dos seus direitos. Você se prejudicou. A empresa vendeu, lhe deu as costas. Faça o que tem que ser feito. Não pense duas vezes. Faça, reclame. Seja onde for. Meu amigo, isso aqui não tá certo. Esse suco aqui tá podre. Troca. Quero meu dinheiro de volta. Ou então, melhore, bicho. Eduque. Senão, se você não educar por bem, o Poder Judiciário, através do seu representante legal, através do meu representante legal, vai lhe educar da pior maneira possível para vocês. Mas eu encorajo. Tá bom, valeu. Ir atrás dos seus direitos. Tá bom, obrigado. Eu agradeço, muito obrigado por tudo. Hélio, obrigado, meu irmão Ortega, pelo convite, pela força. E o que precisar, estamos aqui sempre à ordem. Tá bom, sucesso. Obrigado, velho. Valeu. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje e até a próxima semana.